Salve, salve, gente! Sejam bem-vindos mais uma quinta-feira. Hoje é dia de live, bebê. Isso aí! Sejam todos bem-vindos. Vamos começar mais uma live aqui no nosso canal do Hobby News. Esperando o pessoal chegar. Gente, hoje a nossa live vai ser sobre mutismo seletivo. É isso aí, galera. A gente vai falar com a Fernanda. A Fê já tá aí na área, já tá chegando. Daqui a pouco eu chamo ela. Vamos esperar o pessoal começar a entrar para eu poder chamar a nossa convidada. Gente, a Fê é a mãe da Fernanda. A Fê é a mãe da Fernanda, olha que ridículo. A Fê é a mãe da Manu, que é uma princesinha, gente, uma coisa linda. E a Manuzinha tem um transtorno de mutismo seletivo. Hoje a gente vai entender o que é o transtorno de mutismo seletivo, como é que os pais podem lidar com isso, como é que tipo de profissional que pode procurar. Opa, estamos subindo, hein? 75, 76. Fê, não sei não, hein? Vamos ver, será que a gente sobe, passa de 300 hoje? Acredito que sim, hein? Falar em passar de 300, essa semana foi conturbada, né, gente? Eleições americanas, essa coisa do estupro culposo. Eu vou trazer uma pessoa, a gente vai falar sobre essa parte do jurídico, que tá vendo todo esse tumulto aí. Aguardem, a gente vai fazer uma live, bate-papo aí com uma pessoa sobre esses casos. Oi, Cacau, seja bem-vinda. Bem bizarros que estão acontecendo, né? E a gente vai bater um papo sobre isso. 146. Então estamos chegando lá. O pessoal tá chegando, tá entrando. 155, obrigado, gente. Ah, outra coisa que eu quero agradecer. Chegamos aos 35 mil seguidores. Gente, muito obrigado por vocês acompanharem o canal. Em menos de um ano, nós conseguimos, né? Para alguns que já tem 200 mil, 190 mil, isso não é nada. Mas para menos de um ano, o nosso canal chegou aos 35 mil seguidores. Caramba, eu só tenho a agradecer a vocês por tudo, pela confiança, né, no trabalho. E por toda quinta-feira a gente está aí sempre tentando fazer lives melhores, trazer coisas, situações, pessoas, profissionais, pessoas que possam agregar para vocês. E a nossa audiência está crescendo, a gente tá começando a incomodar aí um pessoalzinho aí que tem 190 mil seguidores, tá fazendo live, tá dando 700, né? Gente que tem 100 mil seguidores, tá dando 500, e a gente tem 35 mil, mas a gente tá botando 200, 300, estamos chegando lá. Gente, obrigado mais uma vez, sem vocês isso aqui nada aconteceria. Obrigado pela oportunidade, pela credibilidade, né, no nosso canal. Acho que já dá pra gente começar a chamar já. Vou chamar já a Fê. 240. Uau! Já estamos numa margem bem legal. Acho que já dá pra gente começar, né? Ah, outra coisa que eu quero falar pra vocês. Gente, de tanto a gente pedir, o Instagram aumentou o número de horas da live. Graças a Deus. Acabou aquela coisa de uma hora, agora tem que ficar correndo. Acabou, senão vamos perder a live. Depois eu falo para vocês melhor o que as novidades em relação a isso. Mas graças a Deus, de tanta gente pedir Instagram, aumenta essa live de uma hora, 285, opa! Obrigado, gente. Sejam todos bem-vindos, que eu não falei ainda, boa noite. Um beijo no coração de todos. Hoje a gente vai abordar um tema que é muito legal no sentido de que muitas pessoas não têm conhecimento da existência desse tipo de transtorno. E a Fê, como mãe, vai estar trazendo pra gente tudo que ela aprendeu e ainda aprende até hoje com a filhinha dela. Eu acho que, gente, pessoa melhor não teria. E outra coisa, a Fê foi muito interessante, eu gosto sempre de contar um pouquinho, um pouco da história, como eu trouxe a pessoa pro canal. Eu estava fazendo uma live com a Daisy. Daisy, beijo no seu coração, que é uma psicopedagoga maravilhosa, que foi uma live maravilhosa, e a gente tocou no mutismo seletivo. E aí a Fê veio me agradecer pro fato de a gente ter tocado no assunto, e aí eu comecei a falar com ela no meu direct, e gente, eu não tinha como não trazer ela, depois da história, ela contando como começou e compartilhar com vocês que estão em casa, que são pais, que são mães, assim como eu sou também, tem filhos, e para a gente se atentar
um transtorno que é muito pouco divulgado. Então eu não poderia, como pessoa, deixar isso passar assim totalmente impune. Chegamos aos 300. Que isso! Muito bom! Muito bom, muito bom. 309, 311. Que live é essa? Vamos chamar a Fê então. Vamos colocar a Fê aqui para a gente começar a nossa live. Espera aí. Opa. Cadê ela? Deixa eu chamar ela aqui. Não. Vem que vem, Fernanda. É só aceitar. Oi, Regi, boa noite. Vem que vem. Olá, Boa noite. seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer te receber aqui, Fernanda. A sua história não tinha como eu deixar de trazer você. Cara, eu com o meu produtor, a gente ouviu os teus áudios, eu falei, cara, a gente tem que dá teu jeito, arruma teu jeito, refaz, desfaz, eu não quero saber. Eu quero. Vamos trazer a Fernanda. Fê, prazer aqui. Se apresenta para o pessoal, quem é você? Oi, gente, boa noite. Quero agradecer. Meu nome é Fernanda. Eu sou casada com o Matheus, que tem 16 anos, da Manu, que vai fazer 5 aninhos agora no dia 21 de novembro. Tá bom? Eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha história. E eu só queria já agradecer antecipadamente por ter me ouvido, né? E mais do que isso, ter se sensibilizado, que geralmente não acontece. Então, eu quero te agradecer por isso, tá bom? Nada, que isso. Eu faço nada mais do que uma obrigação em que eu puder ajudar a vocês a divulgarem e a fazer com que as pessoas tomem conhecimento do que eu vou estar fazendo. Fê, vamos começar bem do princípiozinho. Explica para a galera aí o que é o mutismo seletivo, que muitas pessoas não entendem, não sabem o que é o mutismo seletivo. Então, primeiro, né, eu queria falar que eu sou uma mãe, tá? Não sou uma profissional, né? Então, eu sou formada em administração, faço pós-graduação em gestão administrativa, mas vou compartilhar com vocês, né, um pouco da minha experiência. Então, o que é mutismo seletivo? O mutismo seletivo, ele é um transtorno de ansiedade intenso, tá? Pontuando, ansiedade intensa, que não permite que a criança se comunique. O que acontece? Essa criança ela é uma criança muito ansiosa e quando ela precisa se socializar ou falar com pessoas próximas, exemplo, avós, tios e primos, essa criança ela não vai se comunicar, porque toda vez que alguém fala com ela, ela é acometida pela ansiedade. Não é uma decisão de não falar, né? Não quero falar, não. A criança ela é impedida devido ao alto grau de ansiedade que ela tem. Por exemplo, a minha filha, ela só falava comigo, com o meu marido e com o meu filho. Ela não falava com a avó. Existe isso, uma criança que não fala com a avó? Ela não falava com os tios, com os primos. Ela entrou na escola, ela ficou... Pode falar. Perdão, sem querer te cortar, mas já te cortando, ou seja, tem ainda a confusão da timidez, algumas pessoas confundem, né, o mutismo com a timidez. O mutismo é bem diferente da timidez, né? Sim, é confundido porque acaba que a criança que tem MS, ela é uma criança retraída, né? Porque toda vez que essa criança se sente exposta, ela fica em ansiedade. Então, ela quer se livrar daquele sentimento, né? Então, essa criança é confundida porque, ela não fala porque ela é tímida, ela não fala com estranho. Então, assim, existe essa dificuldade. Agora, vamos agora, né, desmistificar isso. Uma criança tímida, é natural até que ela não fale com o estranho. Agora, como uma criança tímida não vai falar com a família? Né? Eu acho que o diferencial é esse. E como é que você percebeu que a Manu era portadora do transtorno? O que te chamou a atenção
para sentir que aquilo não era só uma timidez, e sim tinha algo de diferente? Você está me ouvindo bem? Tô. Você está agarrando um pouquinho para mim, mas eu entendi a sua pergunta. Então, eu tenho na minha família um familiar que tem mutismo seletivo. E isso foi fundamental para que a Manuela tivesse o diagnóstico precoce, porque eu já conhecia. Então, digamos que, como se eu tivesse uma sorte, né, em já conhecer. Então, quando a Manuela completou os seus 2 anos e começou a desenvolver a fala, eu comecei a observar que ela não respondia às perguntas, ela queria ficar sempre no meu colo. Desde bebê, ela sempre evitava o colo de outras pessoas, a questão também de lugares cheios, ambientes cheios, barulho, até mesmo o ronco do carro, né, que eu dirijo mais ou menos, sabe? Aí de vez em quando eu aperto os números 3. Então até mesmo a questão do barulho, ela fazia assim, e aí eu comecei a associar ao comportamento dessa pessoa que eu conheço, que tem autismo seletivo. E aí, mas aí as pessoas me falavam tudo que nós sempre ouvimos. Ela é tímida, não faz isso não. Eu saí do mercado de trabalho para ficar até os 2 anos com ela. Então ela só fica com você. E aí eu pensei assim, vamos colocá-la na escola. Minha intenção não era colocar na escola com 2 anos, porque eu não trabalhava, mas coloquei na escola para eu tirar essa dúvida, eliminar, né? Porque as pessoas falavam, você bota ela na escola que ela vai acostumar e vai dar tudo certo. Está exagerando, é só porque existe uma pessoa que tem que está falando também. Enfim, coloquei Manuela na escola. E aí, o feedback que eu tive da professora é ela assim, mãe, ó, sua filha, claro que, né, gente, é natural. Como eu disse para vocês, eu tenho um filho de 16 anos, as crianças chorem, isso é óbvio, é uma adaptação, realmente. Fernanda, Mas já te cortando, eu acho que estão reclamando que acho que eu não sei se essa sua cadeira, alguma coisa aí, tá fazendo muito barulho. Acho que quando você se mexe, tá pegando, tá captando o microfone. tá, vê se melhorou agora. Melhorou, gente? Alguém pode dar um feedback aí, por favor? Mas pode continuar falando, vai continuar falando. Daqui a pouco eles falam se melhorou ou não. Tá, ok. É como se alguma coisa no primeiro estivesse dia... mexendo. É como se alguma coisa aí estivesse mexendo, não sei. Quando você fala, parece que tem alguma coisa que está se arrastando, não sei. Enfim, mas vamos lá. Vê agora se está melhor. Agora melhorou? Melhorou. Pode ser mau contato do meu fone, pelo que eu estou vendo aqui. Deve ser. Vou ficar segurando aqui, então. O que acontece? No primeiro dia, né, como a gente já conversou, é natural que as crianças choram, mas a professora me disse, a sua filha, ela ficou congelada. Ela ficou sentada na cadeira, ela não bebeu água, ela não comeu, ela não falou, ela de 1 às 5, ela ficou, não, de 1 às 3, né, que inicialmente é só um período pequeno. E aí eu falei, beleza, vamos aguardar. Durante um mês ela ficou assim, sem se alimentar, sem pedir para o banheiro, sem pedir para beber água. A Manu, ela desfraudou muito cedo. E aí, quando a tia dela na rota trazia ela fazia xixi, ela não aguentava chegar em casa. Porque ela já estava com vontade de fazer xixi na escola e ela não conseguia pedir para ir no banheiro. Ela chegava da escola, ela queria beber água. Ela, às vezes, não conseguia chegar no banheiro para fazer xixi. Ela queria comer, porque no período que ela estava na escola, ela ficava congelada. Então, 3 meses após o início da escola, onde a escola não conhecia o que era motivo seletivo, portanto, me dizia que era para eu aguardar, que era só uma dificuldade maior. Se eu não soubesse que era MS, a Manu estaria nessa situação sem eu saber. Por quê? Comigo em casa, ela é uma criança normal. Vocês estão me ouvindo bem? Eu acho que é o teu microfone que tem hora que deve estar raspando em algum lugar aí. E deve ter Quer que eu tire, então? Posso tirar? Tenta tirar, pra gente ver se melhora um pouquinho. Porque ele fica meio que raspando. Oi, fala aí pra gente poder ouvir você. Vê se melhorou agora. Melhorou, agora parou o ruído. Consegue aumentar o volume do celular um pouquinho?
Pronto, aumentei aqui e vou falar mais alto também, tá bom agora? Tá ótimo, tá perfeito, perfeito, show de bola. Então, assim, aí você identificou que a situação da Manuzinha estava bem diferenciada, ou seja, ela se relacionava com vocês, que eram muito próximos, mas pessoas externas e até mesmo pessoas internas da própria família, ela tinha aquela dificuldade de estar se relacionando, de estar se comunicando, né? E isso é um dos primeiros sintomas do mutismo seletivo, né? Eu Isso. fui dar uma pesquisada também. Para o pessoal ter uma ideia, gente, no Brasil hoje estima-se, segundo pesquisas, que uma entre cada 1.000 crianças é portadora do mutismo seletivo, tá? Isso é uma estimativa, segundo estudos, que eu vim a semana toda fazendo esse apanhado, e eu trouxe justamente a Fernanda por causa disso. Fernanda, e aí, como é que foi esse processo para você tentar buscar ajuda? Por onde que alguém te orientou? Porque eu imagino que é uma situação diferenciada, você tem a tua filhota ali com essa dificuldade de se comunicar, essa dificuldade de se relacionar, e por onde que você foi começar a ter uma noção onde que eu tenho que buscar ajuda? Ok, deixa eu só voltar na pesquisa, em relação à pesquisa. Uhum. Existe essa estimativa. Entretanto, como o mutismo seletivo não é muito conhecido, eu acredito que esse número seja maior. Maior. Porque essas crianças, às vezes, são diagnosticadas como autistas, entendeu? E não são. Porque também uma característica do mutismo seletivo é as crianças olharem para baixo, né? Porque ela não quer a exposição. Então, até eu já desconfio. Eu falei, cara, ela não olha nos nossos olhos, enfim. Então, só para fechar que essa é a estimativa de hoje, mas eu acredito que ela seja muito maior. Sim. Tá bom? Tá. Isso é legal, Agora, gente. respondendo a sua pergunta. Eu comecei a pesquisar na internet o que era, como tratar, porque eu tinha informações superficiais, como você tinha, né? Mutismo seletivo, ponto. Sim. Então, eu comecei a pesquisar na internet e procurar psicólogos que atendessem crianças com mutismo seletivo. E aí eu tive uma grande dificuldade. Me diga um psicólogo bom, não atende, não conhece. Não, como não conhece? Não conhece, esse também não, esse também não, esse também não. A escola não conhecia, então eu ficava tentando resolver o problema da Manu e eu não tinha apoio da escola, porque eles achavam que, na verdade, a escola ela achava que eu estava inventando um nome. A sensação que eu tinha era essa. Eu estava inventando um nome para justificar a ausência de fala dela, sabe? Porque quando eu falava, ninguém sabia de nada. Então, eu comecei a procurar, tive muita dificuldade, até que eu encontrei uma psicóloga, né, depois de várias tentativas, que conhecia o mutismo seletivo. Manu começou o tratamento com esta psicóloga, aqui onde eu moro, em São Gonçalo, Rio de Janeiro. E aí, eu estava muito em dúvida se o tratamento que ela estava recebendo seria adequado para o que ela precisava, né? Porque, como eu disse para você, eu conheço o mutismo seletivo e essa pessoa que tem MS, ela tem 13 anos e até hoje ela tem essa dificuldade, entendeu? E eu não queria que a minha filha tivesse a infância roubada pelo mutismo seletivo, porque o que mais as crianças querem é falar. Manuela já voltou várias vezes, voltando para casa chorando, porque ela queria brincar com uma criança e ela não conseguiu falar. Caramba. Mamãe, eu queria, a ansiedade veio, ela não conseguiu se comunicar. Mas, enfim, em relação ao tratamento, eu fui, como eu te disse, ela começou o tratamento, e aí eu conheci, né, pela internet, a doutora Elisa. Você deve ter lido também algum material sobre ela. Tem vários materiais da doutora Elisa disponível na internet. Ela lida com crianças com mutismo seletivo há mais de 25 anos. E aí, por coincidência, houve um primeiro simpósio de mutismo seletivo no Brasil em julho de 2019. Legal. E aí, o que eu fiz? Catei minhas moedas, né? Que era São Paulo, eu sou aqui do Rio, né? Comprei uma passagem de ônibus, eram acho que 9 ou 10 horas de viagem, se eu não me engano. E fui para lá, porque eu precisava saber com a melhor se minha filha estava sendo tratada
de forma correta, porque eu queria que ela se livrasse logo, né, dessa ansiedade. Então, eu fui para lá, enfrentei 10 horas de ônibus, cheguei lá às 6 horas da manhã. Olha, só começava, acho que 9 horas da manhã. Fiquei na rodoviária, aguardando, né? Nisso eu já estava num grupo de WhatsApp que tem de mães. Aí eu pedi para uma mãe que mora em São Paulo me buscar na rodoviária. Ela me buscou, me levou para o lugar do evento. E aí eu conheci lá a doutora Elisa, né, que é especialista em mutismo seletivo. Conheci lá o Arthur, que ele é o autor desse livro aqui, Mutismo Seletivo. Esse livro, ele tem várias estratégias de como pais lidarem com crianças com MS. Ele também fez esse livro aqui, que eu não estou com ele aqui em mãos, porque ele, ó, O Gato Não Comeu Minha Língua. Vocês conseguem ver? Eu vi sobre Eu isso. tenho, a Manu tem esse livro. Só que ela anda tanto com ele que eu escondo ele para ela não rasgar, e agora que eu fui procurar, ele está escondido e eu não achei. Entendeu? Então eu conheci o Arthur lá, eu conheci a Stephanie também, que é autora desse livro, Gritos do Silêncio. Ela venceu o mutismo seletivo, ela é exportadora de MS e ela nunca teve diagnóstico de nenhum profissional. Ela passou por bons bocados. Então, eu conheci essas 3 pessoas que, para mim, naquele momento, eram referência de mutismo seletivo, né? E isso, para mim, foi maravilhoso, porque eu aprendi e voltei às minhas 10 horas. Um adendo. E aí teve um sorteio. E aí eu ganhei um bolo caseiro. Aí eu vim. Aí o evento terminou. O 10 horas de evento ônibus com terminou, acho bolo. que 6 horas da noite. E a minha passagem era. O ônibus saía só 9 horas da noite. Fiquei eu na rodoviária comendo bolo caseiro. Cheguei aqui no Rio 6 horas da manhã. Muitas horas, né, lá no ônibus. E lá no simpósio, né, a doutora Elisa fez uma rede de apoio que se chama Reamuse, que é uma rede de apoio a pais e amigos de mutismo seletivo. E aí, quando eu retornei, eu fiquei, cara, eu tive muita dificuldade de encontrar um psicólogo que atendesse MS. A escola não conhecia o MS. As crianças estão em sofrimento e parece que tá tudo normal desse jeito. Eu preciso fazer alguma coisa. E eu falei, como que eu posso ajudar? Pensei em trazer visibilidade ao MS com o Instagram. Aí, de repente, eu acho que mais para frente você vai me fazer essa pergunta. E também uma coisa que é muito difícil para nós mães é a questão social, né? Porque, por exemplo, se eu te conheço, você vê minha filha, que ela é linda, né? Com aqueles cachinhos dela, uma graça, normal. ela é linda. Não é? Eu chamo ela de minha pretinha desbotada, né? Porque É uma princesa, ela saiu gente. uma mistura minha e do meu marido. É uma princesinha. Aí o que acontece? Você chega, você vai falar, que lindinha, qual é o seu nome? Ela não vai te responder. E aquilo pra gente, pra nós, mães, ó, eu vou te dizer uma coisa aqui. Quando as pessoas chegavam perto de mim, no final, quem tava com as mãos suadas era eu. Porque eu sabia que você ia se aproximar, que você ia falar com ela, que ela não ia responder. E aí, porque fica aquele, né, assim, oi, e aí, qual é o seu nome? Aí, imediatamente, a gente quer tapar aquele buraco. O nome dela é Manuela, ela é tímida. A gente faz isso. Só que quando a gente faz, a gente reforça, né, a criança. Então, assim, existe uma cobrança social muito grande. A gente não sabe como lidar com isso. Não sabe, porque como que eu vou falar para a pessoa que ela tem mutismo seletivo se ninguém conhece? Ela não te responde porque ela tem mutismo seletivo. Aí, o que eu pensei? E as pessoas ficavam, por que ela não fala? Por que ela não sei o quê? Por que ela é assim? Uma vez ela ficou numa situação que ela se sentiu exposta e ela ficou com nó na garganta, ela vomitou, as mãos dela ficam suadas, a garganta dela fecha. Ela falava assim, ó, mamãe, meu coraçãozinho tá batendo muito forte. Mamãe, minha garganta tá doendo. Eles sentem, as mãos delas suam. E eu achava que era dela. Menina, Manuela nasceu assim, com essas mãos geladas. Eu não sabia. Entendeu? Eu não sabia. Então, o que eu fiz?
eu também precisava educar as pessoas do meu convívio para lidar com ela. Porque como que eu ia permitir que a minha filha, toda vez que recebesse um Oi Manuela, passasse mal de ansiedade? Então, eu fiz um Instagram para educar as pessoas que do meu círculo mesmo, para elas saberem lidar com ela, né? Não esperar uma resposta, e também para divulgar o MS. E aí, no ano passado, eu fiz um evento em Niterói, trouxe a Stephanie para cá, né? Comecei a me envolver, né? Mesmo de forma mais profunda. A gente fez um evento, que outubro é o mês de conscientização do mutismo seletivo. Em alguns estados já está na grade assim, né, da prefeitura, e a gente está lutando para isso ser reconhecido no Brasil, mas ainda não é. Tem uma deputada que está nos ajudando em relação a isso. Então, nasceu o Instagram da Manuela através desse jeito, né? Eu tentando falar de uma vez por todas para as pessoas do meu convívio que Manuela tinha, e também ajudar as crianças a terem, ajudar, né, as crianças a terem esse diagnóstico precoce, porque ele faz toda a diferença. Porque hoje a Manu vai fazer 5 anos, ela não precisou tomar medicação. Várias crianças precisam de medicação. Né? O tratamento de mutismo seletivo ele é feito com acompanhamento psicológico, psiquiátrico. Então, assim, ela está conseguindo vencer porque ela foi diagnosticada aos 3 anos. E tem muita criança que não está sendo. E eu preciso que essas crianças tenham um diagnóstico e sejam tratadas para ficarem curadas. Fernanda, primeiro que eu fico assim totalmente, cada vez mais, digamos assim, emocionado com o amor de mãe incondicional, né? Uma coisa que supera qualquer obstáculo. Quer dizer, você saiu daqui para São Paulo, enfrentou 10 horas de ônibus sem querer saber, como você mesma diz, catou suas moedas, foi lá, não, é minha filha, eu tenho que entender o que está acontecendo, eu tenho que saber como lidar com esse tipo de problema. Eu acho que esse amor aí é insuperável, gente. O amor de mãe é uma coisa que não tem como, comove qualquer um, né? E segundo, essa coisa de ter essa carência de profissionais que não conhecem o transtorno. E isso aí, o governo está pecando aí, galera. Eu acho que vamos se ligar aí o pessoal aí da área de saúde e começar a fornecer cursos para esses profissionais para que eles possam saber como lidar com esse transtorno e até para poder orientar melhor as mães, que é o caso que a Fernanda está fazendo. Foi lá abrir o Instagram da filha dela. Se vocês forem lá, Manu Vencendo o Mutismo Seletivo, vou botar depois no final da live, depoimento de várias mães, tem lá no Insta da Manu, tenho também o Insta do Mutismo Seletivo, que, assim, as pessoas não tinham conhecimento. Eu mesmo fui um que, sem querer, eu me aprofundei e atirei no que vi, acertei no que não vi, e fui parar nela, né? Mas a gente vê que é uma carência muito grande mesmo, de pessoas que não estão preparadas, de pessoas que não sabem nem por onde começar, né, Fê? Como você mesma disse. E aí, eu começo por onde? Quem vai cuidar da minha filha? O que é isso? Né? Não pode ser somente uma timidez, porque essa crise de ansiedade é muito intensa, né, para quem tem um mutismo seletivo, como você mesmo falou, de chegar a ter ânsia de vômito, de ter taquicardia, né? Eu acho que está na hora da galera aí, vamos começar a se conscientizar, pessoal. Principalmente o Ministério da Saúde. Eu, sem querer, também falei essa coisa, eu postei aqui o Novembro Azul, Outubro Azul, era sobre o mutismo seletivo, eu não sabia, a Fê que me botou a par disso, e eu repostei aqui na minha página. Vamos ficar ligado nisso. Pessoal aí que tem acesso à saúde, Ministério da Saúde, vamos capacitar mais profissionais. E aí, Fê, me diz uma coisa, aí a Manu, você conseguiu uma psicóloga. Como é que foi esse processo? Você, porque também tem que ter a sua ajuda do pessoal também dentro, os familiares, né? É um processo contínuo, tanto ela lá no consultório, junto com a profissional, e vocês dentro de casa.
Como é que foi todo esse processo, como é que está sendo ainda esse processo desde o início do tratamento? Tá, só para fechar rapidinho que você estava pontuando, como não existem profissionais qualificados, as mães estão se qualificando. Eu tenho um caso de uma mãe que está em Manaus, ela não acha profissional e nenhum que queira, né, aprender a lidar com essa criança, então ela mesmo está estudando e está aplicando as técnicas na filha dela, para você ver o nível, tá, do que a gente está falando. Então, vamos lá. Em relação à adaptação da Manu em relação à Cris, né, que é a psicóloga dela. Ok, amém, encontramos a Cris que conhecia o MS, né? E a gente, assim, a Manu, eu chamava ela, tadinha, de Juma Marruá, porque ela era totalmente arredia, sabe? Ela era toda assim, ficava entre as nossas pernas, e, sabe? Aí eu falava, antes de se receber o diagnóstico, eu falava, vem cá, Juminha, vem cá, porque então, assim, ela chegou, né, totalmente tensa. Eu e o meu marido ficamos, acho que em torno de um mês nas consultas com ela. E aí a gente começou a sair e deixar a porta aberta, né? Ela atendia a Manu no consultório e a porta ficava aberta. E a gente em outro ambiente, mas ela tendo visibilidade da gente, né? E aí, mas a Manu, ela começou a desenvolver muito rápido. Eu acho que no segundo mês ela começou a falar baixinho, baixinho com a Cris, sabe? Porque assim, quando eles começam a se superar, eles começam às vezes só a abrir a boca, sabe, para falar assim. E aí ela entrou nesse processo de começar a falar baixinho, né? Aí ficamos 3 meses com ela respondendo baixinho. Né? Antes de responder baixinho, ela só respondia por gestos. Ela saiu, primeiro ela estava, né, congelada, ela ficava assim. Você pode oferecer uma baby alive para essa criança que ela não vai falar, né? Porque ela está em sofrimento. E aí depois ela começou a responder por gestos. Sim, não, balançava a cabeça. Você quer isso, Manu? Você não quer? Aí ela começou assim. Aí depois, falando baixinho, respondendo baixinho. Sim, não. Então, assim, foi degrau por degrau. Hoje, ela fala, são 2 anos de tratamento, né? Hoje ela fala naturalmente com a Cris. A Cris abre a porta, ela não espera nem o outro paciente sair, ela já vai entrando e abraçando a Cris, já. Ela tá toda para frente agora. Agora ela tá, graças a Deus, muito adaptada. Eu só queria falar uma coisa, porque às vezes a gente vai lembrando assim, porque as pessoas, né, que estão aqui nos vendo, como não tem noção do que é o MS, então fica difícil para associar. É normal. Vou dar só um exemplo aqui, tá, gente? Para que eu me lembrei aqui agora. Uma criança com mutismo seletivo não fala com a mãe quando a gente está em algum ambiente. Por exemplo, eu fui numa festa, o moço do hambúrguer perguntou qual era aquela barraquinha, né? Hambúrguer, pizza e tal. O que vocês querem? Aí, Manuela. Aí eu fui, abaixei para ela responder. Ela não falava comigo na rua. Ela deixava de falar comigo. Ela me puxou pelo braço, ela me levou pro banheiro e dentro do banheiro ela falou no meu ouvido. Nem no banheiro ela conseguiu falar pra mim, entendeu? Então, assim, só pra vocês terem noção, tá, gente? Do que é uma criança com mutismo seletivo. Ela não fala com a mãe na frente, por exemplo, na escola, ela não falava comigo. Como ela não falava na escola, Manuela, toma aqui. Assim, ela não falava comigo na escola. Aí era só para também dar uma noção maior a vocês do que a gente está falando, entendeu? E isso também acaba causando um atraso na aprendizagem, né, Fê? Porque a criança quer se comunicar, ela não consegue. Muitas vezes ela está até com uma dúvida ali, né? Porque coloca-se ela no colégio e ela fica com aquilo trancado dentro dela, né? Porque ela não consegue se comunicar com a professora, não consegue se comunicar com os amiguinhos. Isso, de uma certa forma, também acaba atrasando um pouco a aprendizagem, né? E Sim, traz certamente prejuízo na escola. eu vi, inclusive, que existem exercícios específicos para as crianças com transtorno do MS para poder justamente estimular, né? Fazer com que eles
né, autodesenvolvam, comecem a ter mais confiabilidade, ter mais confiança para se expressarem, não ficarem guardando, né? Inclusive, voltando ao assunto que você tocou, alguns fazem usos até de medicamentos, né? Chegam alguns casos extremos que é preciso diagnóstico medicamentoso, não é isso? Isso. Falando também, só para fechar a questão da escola, olha só o que o desconhecimento faz. Eu acabei, por conta do Instagram da Manu, conheci mais de 200 mães que conversam comigo, né, sobre suas histórias, pedem ajuda, enfim. Olha só, a menina, acho que é na Alfa, mudou o nome agora, enfim, na série que começa a ler, acho que é Alfa, o primeiro ano. E aí, as crianças que conseguiam ler iam ganhar um bombom. E a criança não conseguiu ler, mas nunca ela não conseguiu ler porque ela não sabia, porque ela não consegue. E todas as crianças ganharam o bombom, menos ela. Olha isso. Então, assim, a gente também luta, por quê? Para que a gente tenha adequações curriculares. Por exemplo, essa criança não vai conseguir ler na frente de todo mundo, mas vamos tentar. Olha, em casa ela pode te mandar um áudio, entendeu? Olha só, olha do que a gente está falando, entendeu? É bem grave, né, gente? É uma situação onde tem que haver um trabalho em conjunto. O trabalho da escola, que a gente está vendo que também não tem muitos profissionais também não preparados, mas talvez não preparados porque não tem conhecimento do que existe. Porque ninguém Sim, também sim. chegou lá e foi falar para o professor, para a professora, o que é o MS, o que é o mutismo seletivo, né? Olha só, se a criança não se comunica com você, se a criança ela tem uma dificuldade, ela fica sempre quieta, ela está ali naquele canto dela, muitas vezes não é porque ela é tímida, é porque ela pode ter uma síndrome de MS. MS, a gente está falando MS para simplificar, tá, gente? Para não ficar falando mutismo seletivo toda hora. Fica mais fácil falar MS. Vamos botar assim. E aí o professor também não tem culpa, não é culpado, mas por quê? Não teve ninguém que fosse lá orientá-los, prepará-los para isso, para receber. Assim como a gente tem várias escolas que também não tem professores para lidarem com crianças especiais. A gente sabe que é uma deficiência enorme hoje no Brasil, né? Então, assim, tem que mudar, a coisa tem que mudar. Eu trouxe a Fernanda justamente aqui para a gente começar as pessoas entenderem que existem situações que a gente muitas vezes pode estar ajudando, como o MS, que é estar divulgando. Eu acho que a melhor forma de a gente começar a gente plantar essa sementinha que a gente está plantando aqui agora, que é começar a divulgar, quem não conhecia, começar a ter noção do que se trata e começar a prestar atenção, porque eu acredito que muitas pessoas que estejam nos vendo, Fê, vão estar no mesmo caso que você, como você teve com a Manu. E aí, o que eu faço? Minha filha é tímida, ela não responde, aí eu congelo, ela congela, né? E aí, eu vou buscar onde ajuda? Por onde eu vou começar? E aí, essa coisa, dessa situação que a Fê falou, foi as mães estão se unindo. Gente, eu quero dar os parabéns a vocês, porque, assim, volto a dizer, o amor de mãe é incondicional. As mães se uniram. Se vocês forem entrarem lá no Instagram do Mutismo Seletivo, também da Manu, você vai ver vários depoimentos. Ou seja, as mães estão fazendo com que a informação chegue, elas compartilham entre si. E a Fernanda é administradora desse grupo, né, Fê? Me fala um pouquinho como é que você teve a ideia de começar a juntar esse grupo e abrir esse Instagram da Manu. Então, a ideia do vídeo foi o seguinte: como eu falei para você, no ano passado, em outubro, eu fiz essa palestra em Niterói para divulgar o MS presencial, né? E aí agora, por conta da pandemia, eu não poderia fazer isso. Eu falei, cara, como que eu vou divulgar o MS agora? Lascou tudo. Aí eu fiquei, cara, eu tenho que dar um jeito, tenho que pensar em alguma coisa. Já sei. Eu acho que a gente precisa contar nossa história. Já existe um grupo de WhatsApp, que é o grupo da doutora Elisa, da psicóloga, né, que eu já te falei anteriormente. Sim. Né? Então eu fui e eu tô dentro desse grupo, né? E também eu tenho as pessoas que eu conheci através do Instagram da Manu, né?
digamos que às vezes são as mesmas pessoas ou não, né? E aí eu falei, vou mandar mensagem para essas pessoas. E aí, oi, Cláudia, tudo bem? Olha só, a ideia é essa, outubro tá chegando, a gente tem que fazer alguma coisa, vamos contar a nossa história. Nanana. Eu falei individualmente, uma por uma. E assim, né, a gente geralmente tem vergonha. Eu tô aqui falando porque a causa é maior, mas eu sempre fui bem envergonhada, nunca apresentei trabalho. Eu tô aqui fazendo isso porque eu sei que, né, os benefícios vão ser maiores, mas assim, eu também sinto vergonha, então eu precisei encorajar as mães, gente, vamos fazer, eu sei. Eu também acho a minha testa grande, eu me acho bochechuda, mas vamos lá. Então, assim, né, assim, encorajei as mães e aí as mães começaram. Aí eu criei um grupo dessas mães que para elas enviarem um vídeo para mim, né? E aí elas foram me enviando o vídeo e aí o nosso projeto esse mês de outubro, visto que não podemos fazer nada presencial, foi os vídeos, a gente divulgar os vídeos. A união faz a força, e isso aí não tem a menor dúvida. Ou seja, as mães se uniram, é uma corrente, gente. É um elo que fecha outro, que fecha outro, que fecha outro, até se formar uma grande corrente. Isso é muito legal. E, ô Fê, a gente sabe que você é uma mãe, gente. A Fê não é especialista. Ela é uma mãe que tem uma filha que tem um transtorno. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer. Mas não entra muito num termo técnico, porque ela não é uma profissional de psicologia. Mas ela vai dar algum briefing sobre situações que ela vivenciou junto com a Manu, que ela pode estar ajudando. Fê, dentro desse conceito, então o MS tem cura. Existe cura para o MS? Graças a Deus, o mutismo seletivo tem cura se ele for devidamente tratado, né? Como qualquer doença também. A Manu, eu posso te dizer, então vamos lá, a gente não começou dizendo que ela falava comigo, com o pai e com o irmão, ok? Hoje ela já fala com os nossos vizinhos, hoje ela já fala com as tias, com os primos, ela fala com bastante pessoas. Ela tem bastante dificuldade com os estranhos, mas aí estranho ninguém é obrigado a falar, né? Então, assim, ela já evoluiu muito. Eu observo só muita dificuldade na questão de ambiente com muitas pessoas. A fobia social, né? Assim, que acontece também. Então, assim, para ela, lugar cheio, muitas pessoas, não dá. Eu ainda não observei uma melhora muito grande em relação a isso. Mas eu tenho certeza que ela vai se curar, porque quanto menor a criança é diagnosticada, né, porque assim, quanto maior, né, vai cronificando aquilo e vão entrando outras comorbidades, como, né, depressão. Imagina, eu sei de histórias de adolescentes com MS. E aí o adolescente quer se comunicar, ele quer se sentir inserido, né? Porque adolescente a gente quer participar da turma, né? E aí esse adolescente não consegue, então ele fica deprimido. E aí também tem alguns dados em relação ao alcoolismo, né? Porque aí a bebida, né, tipo, deixa a pessoa mais leve, né? Então, esse adolescente começa a beber, entendeu? A questão de drogas para poder ficar mais relaxado. Então, assim, o diagnóstico precisa ser precoce para que as chances de cura sejam maximizadas, né? Inclusive, dentro desse contexto que você está falando, eu li que geralmente ele começa a se manifestar entre 3 e 6 anos, né? Geralmente nessa faixa, quando a criança começa a manifestar ali de forma bem mais clara para poder fazer um diagnóstico. Eles colocam 3 anos, eles colocam, né, a partir de 3 anos, porque é exatamente nesse momento que essa criança ela é inserida na escola, né? Porque, assim, existem graus de MS também, né? Então, assim, a Manu só falava com a gente, mas tem crianças que têm mutismo seletivo, mas minimamente com os avós falam, entendeu? Então, assim, enquanto a criança tá em casa ali, tá tudo bem, porque, gente, Manuela em casa, ela é uma criança normal, ela brinca, ela pula, ela canta, ela não deixa a gente ver Netflix, a gente tem noção. Ela, caraca, aí, viradinha no samurai. Então, assim, a gente em casa, pra gente tá tudo bem. Então, quando essa criança vai pra escola,
E aí, às vezes, a escola retorna. Ó, seu filho tá aqui há 6 meses sem falar. Aí a gente se vê de dar de cara com essa realidade, entendeu? Então, por isso que, assim, a partir dos 3 anos. Mas, assim, o mutismo seletivo, ele tem grandes fatores genéticos, né? Que no caso da Manu, eu acho que é o que acontece, porque eu tenho um familiar que tem, e desde bebê ela era muito ansiosa. Então, na verdade, já nasce, né? Como se fosse assim. Entendi. Fê, agora mudando, vamos inverter um pouquinho. O que que não se deve fazer com uma criança que é portadora de MS? O que que os pais, você, assim, como dentro dessa experiência, não deve fazer? Não deve o quê? Não deve forçar, não deve obrigar. Tenta passar um pouquinho da tua experiência para a galera entender um pouco. O Instagram também é para isso, né? Para tentar passar o que eu fiz de errado para que outras mães não façam. Por exemplo, uma vez ela ganhou uma bola de uma vizinha e ela ganhou e ela não agradeceu, né? Obviamente. E eu já estava de saco cheio porque eu não sabia, então, caraca, eu falo que essa garota ela não me obedece, né? Achando que era isso, né? Garota tinhosa, muito pequena, como é que pode querer se mandar com 2 anos? Estou mandando ela agradecer, tem que agradecer. Então, assim, eu parei de falar com ela um dia. Aí ela falando comigo, mamãe, não vou falar com você. Igual você não fala com as pessoas, então eu não vou falar com você. Entendeu? Então, assim, a gente não pode obrigar de jeito nenhum a criança a falar. Sem pressão. E quanto mais a gente aumenta a pressão, mais ela e a ansiedade fica. Então, assim, o que a gente não deve fazer? Não deve chegar para essa criança e falar: o gato comeu sua língua. Cara, o gato comeu sua língua é assim. É aquela que chega a dar um. Chega, sabe? Que é direto. O gato comeu sua língua, abre a boca, deixa eu ver. Então, assim, você falou com a criança: oi, fulaninha, tudo bem? Ela não respondeu? Tudo bem. Você precisa agir com naturalidade. Então, a gente precisa tirar a pressão da fala da criança e, se você achar que você consegue, de repente, interagir de alguma maneira, faça as perguntas diretas, entendeu? Para que ela consiga te responder, pelo menos balançando a cabeça, com sim ou não, entendeu? Que aí já facilita a comunicação. Entendi. Não forçar, né? Essa coisa de forçar, pelo contrário, acaba aumentando a ansiedade da criança, né? Sim, não forçar de maneira alguma. E para as mães, assim, eu ficava muito ansiosa para ela responder, tipo assim, querendo muito que ela falasse rápido. Ai, meu Deus, que ela melhore logo. Então, eu também ficava muito ansiosa. A partir do momento que eu relaxei, tipo assim, cara, é no tempo dela, não adianta eu ficar desesperada, assim, eu vou ter que aprender a esperar também. Então, quando eu relaxei, tá, não fala, não fala, eu vou ter que passar por isso, eu vou ter que passar por esse processo, não vai ter jeito. Olha, ela também começou a relaxar, entendeu? Porque a criança sente, às vezes, né, o ambiente externo não está pressionando, mas a gente está pressionando, porque a gente fica ali, né, naquela expectativa Uhum. e a criança sente. Então, os pais também precisam baixar a ansiedade para que essa criança se sinta confortável. A palavra-chave no MS é o conforto. Quanto mais a criança vai se sentindo confortável, relaxada, aumenta as chances dessa criança se comunicar com você. Legal, isso é muito bacana. Fernanda, me diz uma coisa, dentro da sua opinião, por que que você acha, por que a MS não é tão divulgada quanto deveria ser? O que que falta? Falta o quê? Conhecimento? Falta, de repente, um pouco mais de empenho das pessoas que têm acesso a essas informações, está preparando profissionais? O que você acha que causa essa falta de conhecimento das pessoas em não conhecer o MS? Assim, dentro do seu conceito como mãe. A primeira coisa que eu acho é a questão dessa ansiedade ela ser subestimada. Então, eu acho que as pessoas pensam como se fosse assim, que todo mundo não é ansioso, né? Tipo assim, todo mundo tá ansioso. Então,
Então ela também é. Tipo, então, assim, eu acho que isso é muito subestimado. E a gente precisa entender que essa ansiedade ela é uma ansiedade muito forte, né? Gente, vamos pensar aqui. Que criança fica quieta em algum lugar? Não rola, cara. O meu filho mais velho levava o garoto no consultório, o garoto falava, contava história. Gente, pensa numa ansiedade que silencia uma criança. Uma criança vai numa festa e ela quer brincar e fica sentada na parede, estatalada, porque ela não consegue. Então, assim, eu acho que não é muito divulgado, porque eu acho que essa ansiedade é subestimada. A minha opinião é essa, entendeu? Eu também acho isso, eu acho que também, dentro desse conceito que você colocou, as pessoas, como depressão, né? As pessoas veem, às vezes, a pessoa acha que está triste. Não, a pessoa está triste. E muitas vezes as pessoas Uhum. não começam a ter uma percepção mais detalhada. Quanto tempo está durando aquela tristeza? Né? É a mesma coisa, eu acho que pelo MS. Espera aí, mas há quanto tempo aquela criança não está se comunicando? Qual é a dificuldade? Por que ela tem essa dificuldade de falar, de se comunicar tanto com outras pessoas ou com os próprios amigos ou até dentro de casa? Acho que as pessoas acabam botando tudo dentro de um pacotinho, né? E achando que é tudo a mesma coisa. MS é timidez, tristeza não é depressão, e faz aquele pacotinho e fica tudo por ali mesmo, né? Trata-se com uma Olha normalidade. só, isso. Mas isso eu tô falando aqui no Brasil, tá? Porque lá fora existe institutos de mutismo seletivo. Eu conheço algumas mães, né, que fora do país. Olha só, no geral, existe pouca informação, no geral, mas se você botar Brasil e Estados Unidos, lá, tanto que os materiais que existem, o Arthur, né, que fez esses livros brasileiros que não tinham, ele teve que pegar material de fora para trazer para cá. Então, assim, no geral é pouco conhecido, mas no Brasil pior ainda, porque o Brasil é complicado, né? Inclusive a Deise, que é psicopedagoga, ela botou uma mensagem aqui agora, é acolher o que está acontecendo, né? As pessoas e, e o que está sendo observado. Acho que a gente no dia a dia, e isso eu falo até às vezes por mim mesmo, talvez a gente fica tão intertido com tanta coisa que a gente para de perceber o detalhe, mas é aí que não pode ser. É o detalhe que faz o diferencial. E eu tô vendo que dentro do MS é isso aí. As pessoas, não sei quem colocou aí, é que todo mundo geralmente confunde com a timidez. Gente, até timidez tem limite. Porque aquilo que a Fê falou, uma criança que está dentro de casa, que fala com os pais e não fala com a avó, opa, peraí, tem alguma coisa aí. Fala com a mãe, mas não fala com o pai, fala com o pai, mas não fala com a mãe. E eu vi casos que até algumas crianças de MS que falavam com os avós e não falavam, começou a parar de falar com os pais. Se sentia mais à Sim, vontade com a avó do que os próprios pais dentro de casa. Né? Em alguns casos, acredito que sejam casos mais agressivos, mais avançados. Então tem algo de errado, gente. Tem algo que tem que ser perceptível e tem que se procurar ajuda. Aquilo que a Fernanda falou, quanto mais cedo você procura ajuda, mais cedo o seu filho vai ser, ou sua filha vai ser diagnosticado. Porque existem adultos com MS, né, Fê? sim, sim, eu conheço, né, das histórias que eu recebo, meninas de 21 anos dentro do quarto com depressão e com mutismo seletivo. Não trabalham, não estudam, só falam com o pai e com a mãe, estão dentro de casa, entendeu? E aí, né, aí toma vários remédios, várias medicações. E é complexo, é muito complexo. Então, assim, Imagina. o diagnóstico precoce é tudo. E assim, se você voltar lá no Instagram da Manu no começo e você vê a evolução dela agora, eu fico assim, gente, é incrível como ela. A gente tá mudando a vida dela, cara. Eu ficava, o que vai ser do futuro da minha filha sem se comunicar? Gente, tudo é comunicação. Você sai de casa, você dá bom dia pro porteiro, você abre o portão. Bom dia, Jairo. Tudo é comunicação. Como que ela vai fazer? Como é que ela vai comprar um picolé? Então, assim, eu ficava muito preocupada com o futuro dela. E eu ver que ela está desenvolvendo e que isso
faz com que ela tenha um futuro melhor. Gente, isso não tem preço para uma mãe. Isso não tem preço. A gente precisa falar sobre o MS, a gente precisa divulgar o MS para as escolas, porque é lá que esse transtorno se evidencia. Precisa divulgar o MS para o Ministério da Saúde e a gente vai estar ajudando muita, muita criança mesmo. Eu imagino, porque nem eu tinha noção do tamanho da abrangência do MS. Fê, me conta uma coisa, e depois que você fez lá o grupo das mães, né, dos filhotes com portadores de MS, como é que é essa troca? Vocês estão sempre trocando figurinha, sempre aparece alguma coisa, alguém traz alguma coisa de novo, porque leu, ou porque viu? Como é que está sendo essa troca aí entre vocês? Então, a gente tem o grupo do WhatsApp, né, da doutora Elisa, que é o Mutismo Seletivo Brasil, que eu já falei com você desde o início. E aí, através do Instagram da Manu, eu conheci a doutora Francilene Torraca. E aí, ela entrou em contato comigo, não a conheço pessoalmente. Caramba, sua filha tem MS, tal, né, perguntando. Ela já está em tratamento? O que está acontecendo? Eu posso ajudar? Eu fiz uma amizade com ela. E aí, ela é do Rio de Janeiro. E toda vez que eu preciso de alguma ajuda, né? Olha, eu tô precisando de uma. Como eu te disse, as pessoas me procuram e eu tento direcionar elas para algum psicólogo, né? Aí eu falo: olha, eu tô precisando de uma psicóloga em tal lugar, você conhece e tal. E aí ela foi e falou: Fê, vamos fazer o seguinte: a gente precisa ajudar essas mães. As mães estão perdidas. Enquanto não existem psicólogos capacitados, ao menos vamos ajudar essas mães. Então, a Fran criou um grupo terapêutico e aí se formou-se um outro grupo de WhatsApp, né? Onde uma vez no mês, última sexta do mês, ela se reúne conosco, né, numa reunião do Zoom e ela nos orienta, né, no trato no trato com a MS, o que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer. Então, assim, tem sido maravilhoso também esse grupo. Aí tem esse grupo do WhatsApp e tem o grupo do WhatsApp das meninas, dos vídeos, enfim. Assim, a troca é diária, né? Porque às vezes a gente quer contar que passou por tal situação. Olha, meu filho aconteceu isso, essa história do bombom, que a criança que lê se ganhar um bombom, foi num grupo do WhatsApp. Então, assim, nós que somos mães, a gente, cara, fica dilacerado. Imagino. Imagina, Imagino. todas as crianças ganhando um bombom e a menina de 6 anos, gente. Então, assim, ela compartilhou isso com a gente tenta dar força uma para outra. E aí a gente se sente inserida, a gente se sente acolhido, porque. E a gente começa a aprender um com o outro, né? Porque, caramba, a sua filha tem esse comportamento, caramba, a minha também. Sabe o que eu fiz para melhorar? Ah, eu fiz isso. Né? Então, assim, ó, aí um exemplo também que uma mãe me deu um retorno. A gente, né, validar a criança. Ela não fala, é normal nós falarmos, ok, mas para a minha filha não é. Então, assim, ela não falava, tipo assim, tá bom, Manuela. Então, assim, ela não falava, filha, eu sei, é muito difícil para você. Olha, quando a mamãe era pequena, a mamãe também tinha dificuldade, mas eu venci, você também pode vencer. Quando eu comecei a falar essas coisas para ela, ela melhorou muito. E aí uma mãe me contou uma situação, eu falei, olha, faz o seguinte, faz assim, assim, não despreza o sentimento dela. Aquilo para ela é real, pra gente é normal falar, mas para ela não é. Então, tenta esse jeito. Depois essa mãe me ligou, Fernanda, caramba, como foi bom que você comentou comigo, me ajudou muito. Então, assim, né, o grupo a gente chora, aí a gente compartilha as evoluções também, coloca foto. Olha, meu filho conseguiu fazer um vídeo, meu filho fez isso, meu filho conseguiu dar bom dia pro porteiro, e aí a gente fica feliz. Então, sabe como é que é, né? Um monte de mulher junto, né? E que dá, né? Isso é muito legal, gente. Isso é um amor, o amor, ele consegue fazer as pessoas se unirem, fazer essa corrente. Inclusive a Deise é psicopedagoga, ela se ofereceu aqui, ela conhece o mutismo seletivo, trata de pacientes de motivo seletivo, se ofereceu aqui em ajudar. Gente, depois eu vou deixar também o Instagram da Deise, quer dizer, já apareceu gente, viu? Olha só, já apareceu mais um profissional aí, que a gente, de repente, pode estar ajudando aí, a gente pode estar buscando alguma coisa. Cacau está falando, a gente chora. Eu imagino, Cacau, deve ser
deve ser complicado com mãe, vocês como mãe e pai, a gente ver o nosso filho tá ali tentando se comunicar e não conseguir, né? A gente sofre junto, a gente acaba, de uma certa forma, aquilo a gente está vivenciando, eu imagino, deve ser bem barra pesada. Mas como é que está o grau de evolução hoje da Manu? Hoje a Manu já está mais soltinha. Como é que está no colégio? Como é que hoje você vê a Manu hoje dentro do colégio? Depois que você começou a introduzir ela para o tratamento, que ela já está mais confiante com a psicóloga dela. Como é que você vê hoje ela? Então, em relação à escola, eu estou bem sem parâmetro por causa da pandemia, Uhum. porque as aulas estão paralisadas, né? Eu troquei ela de escola, né? Daquela primeira escola que a gente teve aquele problema, onde a escola não. Olha só, hein? Vamos lá também numa coisa importante. A psicóloga entrou em contato com a escola, né? Para poder fazer uma ponte para a gente, né, acertar as coisas. Estamos esperando o telefone da professora da Manu até hoje. Cara, Nunca, a diretoria nunca deu o contato da professora para a psicóloga falar com ela. Eu levei o laudo para a escola, tudo. A escola não fez nenhuma, não nos permitiu nos unirmos para melhora da Manu. Então eu tirei a Manuela dessa escola e coloquei ela numa outra escola esse ano, que já tinha um suporte psicológico. Só que em março veio a pandemia. Então, assim, eu estou bastante sem parâmetro em relação à escola. Como ela é muito pequena, ela não tem as aulas online. Ela só tem uma vez na semana, que é sexta-feira, 2 horas da tarde. E aí eu tentei algumas vezes que ela participasse, mas assim, é muito barulho, porque os microfones são abertos, né? Ela tem 4 anos, então as crianças falam muito, e das 2 vezes que eu tentei, ela deu uma crise de choro, ela começa. Ela fica, mamãe, tô com enjoo, tô com enjoo. Quando ela começa assim, eu já sei que ela não tá bem. Aí eu tentei 2 vezes e não tentei mais, porque eu achei que não estava funcionando. Então, em relação à escola, eu estou sem parâmetro. Em relação ao meu círculo de amizade, ela tem falado muito. Com algumas pessoas, ela já fala normalmente, ela é a Manu que ela é, né? Que ela fala o tempo todo. Com outras pessoas, ela não fala com tanta, assim, de forma natural, mas já responde um sim, já responde um não. Então, eu acho que a gente está num caminho, digamos assim, uma 70% de melhora. Como se fosse assim. ótimo. Deixa eu só fazer um adendo aqui. Instagram, obrigado. Você aumentou o tempo da live. Eu tinha 340 pessoas. E depois de uma hora, você me derrubou as 340 pessoas e eu só tenho 8. Que ótimo, que coisa Mentira! linda. Olha quantas pessoas nós temos na sala. 8. Nós tínhamos 340. Você só derrubou 332 pessoas. Que bom que você aumentou o tempo. Olha, adorei. E você me derruba todo mundo da live. Maravilhoso. Não Fih. acredito. Brincadeira. Estamos com 8 pessoas. Ele simplesmente, depois de uma hora, ele derrubou, aumentou o tempo, porém derrubou todo mundo. Mas vai ficar gravado de qualquer forma, Fê. Tudo vai ficar gravado. Eu vou salvar no IGTV. É, adorei ter você aqui. Adorei. O que depender do meu canal, as portas vão estar sempre abertas. Se você tiver mais alguma novidade, se acontecer quiser divulgar algum evento, se vocês tiverem outras palestras, conta comigo, mano. Robinho, vai ter uma palestra sobre mutismo seletivo aqui no Rio, ou então em tal lugar assim, manda para mim. Faço questão de divulgar aqui no canal. O canal, eu estou deixando as portas abertas não só para você, como para todas as mães que fazem parte lá do teu grupo. Né? Deise, obrigado pela ajuda. A Deise também foi super 10. A gente conversou bastante sobre motivo seletivo, porque ela é psicopedagoga e ela trabalha com crianças também com mutismo seletivo. Eu tô pau da vida com o Instagram, porque ele derrubou todo mundo, mas isso é outra história. Eu queria que você deixasse o seu Pois é, né? Que aí recado. a gente finalizava com Né? 1 hora, né? Porque Com uma hora de certinho, a gente está com 1h04. Ele derrubou todo mundo e tem 8 pessoas na sala. Muito obrigado, Instagram. Você é gente, ótimo. Fê, suas considerações, por favor. Fale, a casa é sua. eu quero agradecer, né?
oportunidade. Quero pedir desculpas, que para mim é muito difícil falar aqui, então eu dei umas gaguejadas. Eu ainda estou acostumando, É, e é isso, gente. Outubro acabou, mas a nossa luta continua. Não pense que o pouco que você não ter influência, né? Como eu, que influência que eu tenho? Nenhuma. Você não pode fazer nada. Você pode sim, você vai lá. Você não precisa fazer um Instagram como eu fiz. Pega o seu Instagram, faz um post. Já ouviu falar sobre o mutismo seletivo? Se cada um faz um pouquinho, aos poucos a gente vai ganhando presença, né? Digamos assim. Ok? E se falarem com alguma criança que não responderem, não diga o gato não comeu sua língua e não faça pressão sobre essa criança. É Boa, isso. ótimo, Fê, ótimo, ótimo. Gente, vou deixar o Instagram da Manu, tá? Debaixo do IGTV. Quem quiser saber um pouco mais sobre o mutismo seletivo, vai lá na página, dá uma olhada, tem vários depoimentos, tem várias mães. Cacau também, show de bola. Pessoal, vou botar também o Instagram do pessoal do mutismo seletivo. Opa, Robinho, você foi show. Obrigado, gente. Não, eu só nada mais do que uma obrigação, como pessoa, de estar ajudando, não só ajudando vocês, mas eu também estou fazendo um trabalho ajudando outras pessoas, acredito, que também não tinha consciência da existência do transtorno e agora vão saber, pelo menos, como começar e por onde começar. Isso aí faz parte do ser humano. Isso chama-se empatia. Eu me coloquei no lugar de vocês, porque eu tenho filhos e eu ficaria perdido. Hoje, se acontecesse hoje com meu filho, apesar do meu filho estar com 12 anos, mais novo, eu ficaria meio perdido. E eu gostaria muito de ter uma pessoa, assim, um grupo como a Fernanda tem, que onde vocês trocam, estão sempre fazendo essas trocas, que pudesse me orientar aonde eu vou, de que forma eu vou e o que eu posso buscar para melhorar a qualidade de vida do meu filho ou dos meus filhos. Fê, eu te agradeço do coração, eu que te agradeço. Que isso, Deise, que minha fã nada. Eu tô aqui para ajudar as pessoas. Eu que agradeço a você por vir aqui, abrir teu coração, compartilhar a tua história, porque tem que ter peito, só mãe mesmo, volto a falar com amor incondicional para poder chegar, vir de peito aberto e falar, gente, existe, tem cura e vamos tentar melhorar isso e tentar buscar a solução para o problema. Tá bom? Muito obrigada mais uma vez. Beijo, gente. Eu que te agradeço. Beijo no seu coração enorme. Tchau. Tchau, tchau. Gente, peraí. Infelizmente, o Instagram derrubou todo mundo. Eles aumentaram o número, o tempo da live, mas eu tinha 340 pessoas na sala. Agora eu tenho 11, ou seja, depois de uma hora ele me derrubou todo mundo. Mas, enfim, eu acho que foi bem explícito, né, a live. Comecem a prestar atenção, quem é pai, quem é mãe, quem é tio, as crianças que têm esses sintomas, como a Fê colocou, e eu sempre vou estar, como eu falo, trazer famosinho é fácil. Quero ver trazer gente, como a Fê, como a Cacau, como outras pessoas, outras mães que estão nos vendo aí do mutismo seletivo, cara, que vai enfrentar, pegar um ônibus 10 horas para poder buscar solução para o problema da filha dela, para poder entender o que a filha dela tem. Eu quero ver trazer gente assim. Gente que vai trazer informação, que vai agregar na vida de quem está do outro lado aí da tela. Fica aí o recado. Tá bom? Beijo. Até quinta-feira que vem. Quinta-feira é dia de live bebê. Beijo. Até lá, bateria. Tchau, tchau.